Outro dia alguém falou, tava gravando uma coluna, imagina, nunca que o produtor reserva metade da sua propriedade para preservação. Eu falei, então pega os dados do CAR. Pega os dados, levante os dados, olhe para eles. Tem um satélite lá em cima. Tá que tudo no Ministério do Meio Ambiente, dá trabalho. Mas saber a verdade dá trabalho também, né? Então, assim, olhe, busque. A gente tem capacidade para isso. Diga. Só pra... que vai sair daqui. Se ele começou... Daqui a pouco vamos ele tomar começou polido aqui, vai sair xingando todo mundo. Não, mas é que assim, hoje a gente tá passando... quando a gente fala de função social, você lembra sempre do cenário, né? É aquela história, quando você vê a verdade, você não consegue mais desver. É a mesma coisa. E o cenário que a gente tá passando hoje, existe método para as pessoas que estão assistindo. Não é brincadeira, existe método para a reforma agrária. Você não precisa esperar o produtor não produzir, você não precisa esperar o produtor cometer um crime ambiental, você não precisa esperar o produtor descumprir a legislação do trabalho. Porque bem-estar do trabalhador e do empregado, que é o último requisito, ele trata diretamente com a pacificação no campo, que é outro tema. O que é pacificação no campo? Não tenho a menor ideia, pra mais mim, abstrato é não cometer impossível. furtos e roubos nas fazendas. Eu pensei no pessoal ouvindo John Lennon, Imagine, e dançando. Eu pensei Entendeu? isso, fiz Mas tem um tema que chama... no campo. Algum produtor que você defendeu já pôs para o pessoal, os invasores, para escutar a Imagine e resolver o problema? Então, eu acho que... Soltou pombas. Então, livros, né? E aí, você olha que essa pacificação no campo, ela tá ligada à instabilidade social. O que é instabilidade social? Invasões. O nome chama invasões. Me corrija, invasões. Conflitos de interesse por determinados objetivos, né? Quando você tem uma invasão, você gera uma instabilidade social. Quando você gera uma instabilidade social, talvez aquela fazenda entre para jogo. Mesmo que ela seja produtiva, esteja observando os requisitos trabalhistas, Não esteja observando a pacificação. direita, mas não tem pacificação social. Então o cara começou ali a produzir, injetou grana. Que loucura. Né? É só o invasor incomodar um pouco que ele já quebra um dos requisitos. Que é o então. pior? Isso é dado. No governo Fernando Henrique Cardoso, foram desapropriadas para fins de reforma agrária, por descumprimento dos requisitos que eu falei anteriormente, 11 milhões de hectares. No governo Lula, enfim, Dilma, foram desapropriados 3 milhões de hectares. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, opa, o Fernando Henrique deu muito mais terra para reforma agrária do que o Lula. Isso é verdade, tá escrito ali. Só que existe um decreto que está vigente ainda desde a década de 90, que permite o INCRA comprar fazendas quando houver instabilidade social. Ou seja, no governo Lula foram comprados 30 milhões de hectares por instabilidade social. Aí você olha e fala assim, opa, por que você... Aí vem o diretor do INCRA. É que não existia propriedades improdutivas. É óbvio que não existia propriedade produtiva desde a década de 90, quando a gente resolveu abrir o cerrado e a gente começou a expandir, não existe mais propriedade improdutiva. Até pode ter alguma perdida aí, mas eu acho que é bem difícil de encontrar. Porque se você não produz, né, enfim. Mas compraram 30 milhões de hectares. Ou seja, existe um método. Esse é o Red Pill. Como é que se desapropria fazendas? A partir do momento que você causa instabilidade social, e isso é literalmente sociologia, estudo social. Você causa uma instabilidade social naquela propriedade, o que acontece com o seu vizinho? Ele se desestimula. Ele vai falar assim, a próxima é a minha. Sabe o que o seu vizinho pode fazer? Caso ele não encontre comprador para a fazenda dele, porque quem que vai querer comprar uma fazenda onde a região está em conflito? Ninguém. Porque os conflitos, inclusive, são armados muitas vezes, tá? Tem, tem método. Tudo tem método. Muita gente que morreu de ambos lados. E aí você pega e olha e você fala assim, bom, eu não vou comprar. Aquele vizinho, ele pode oferecer a fazenda dele à venda para o INCRA. Porque tá no decreto. Pode aparecer uma fazenda à venda. Ou seja, se a gente fomenta invasões de terras, a gente fomenta instabilidades sociais que geram desestímulo na produção rural daquela região, que gera oferta de terras para interessados e que gera oligopólio. Porque os grandes, por vezes, também estão por trás da logística. E vai tudo para a reforma agrária. Porque os grandes olham para essas situações e falam assim, eles não vão conseguir produzir. No caso... os integrantes. Então eu arrendo deles.
Entendi. Então existe toda uma máquina trabalhando para Eles isso. são instrumentalizados, basicamente. Sempre. Todas as supostas minorias, normalmente elas são todas instrumentalizadas. Tem sempre alguém por trás com as cordas da narrativa. Mariana. E assim, manobra. né, gente? Onde falta a lei, falta a ordem na sequência. Né? Tanto que tinha até um seriado americano que chamava Law and Order, né? Então primeiro vem a lei. E de onde vem a desordem? Da lei, que é muito relativa, né? Não E fala muitas excessiva. coisas, Tudo excessiva, aberto. confusa, burocrática. Então, o que é a função social da Terra? Tá descrito em algum lugar? Não, coisas que a gente supõe. E aí a coisa relativiza, né? É relativizada e falta ordem. E dentro De da acordo desordem, com a circunstância. falta paz dentro da ordem. Né? Então, a gente fala de pacificação no campo. As pessoas linkam muito a redução das invasões que teve no governo Bolsonaro, por exemplo, no atual governo, com o aumento na aquisição de armas de fogo. Existe. As pessoas adoram fazer essas analogias sem... Não, só de correlação, né? Que não tem nada a ver com causalidade. Eu sou um cara que preza por todas as liberdades individuais, as liberdades naturais do ser humano, né? As naturais. Direito à vida, né? Propriedade, Liberdade. né? Liberdade. Pronto, é isso aí. Como é que eu garanto a minha vida? Arma de fogo. Ah, tem outro jeito? Cara, não, desculpa, não tem. Na fazenda ali, Quando vai fazer existe o quê? Pô, Entregar uma Ministério de flor. Jardineria. Quando existia a arma laser, aí, pô, vai ser a arma Vai laser. ser a arma É que assim, gente, eu acho que o ser humano ele veio com um bug, assim, né? Ele veio com um grande defeito de fábrica. Quando ele se distancia muito de certas situações que foram necessárias evolutivamente para que ele chegasse nesse nível de bem-estar social, ele perde totalmente a conexão com aquilo, as premissas dele mudam e a tese lógica dele muda também por consequência. Então, é muito fácil você morar aqui, sei lá, na Vila Madalena, em São Paulo, em que tem policiamento ali, em várias esquinas, em várias vezes você liga pra polícia, ela aparece em Não vai aparecer. 6 minutos. Não, mas você entendeu o que eu tô criam querendo homens dizer. fracos, né? Tipo, muito aquilo, né? E é muito diferente de você estar numa situação 1 hora pra dentro do mato, de estrada de terra, num dia chuvoso em que não passa o carro da polícia lá, e ligar pra polícia pra vir te salvar.